Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós voltamos com o nosso podcast Comer Bem Pode. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar Simone Furtado, que vai contar um pouquinho a história dela em relação também à deficiência visual. Como que funciona esse processo alimentar dentro de quem tem um deficiente visual em casa? Simone, muito obrigada por você estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Gosto muito de falar sempre tudo que é relacionado ao Henrique, à deficiência visual, até para a gente poder ajudar outras pessoas. Que bom. Simone, me diz uma coisa, você é formada em quê? Como que foi isso? Se casou? Tem quantos filhos? Bom, eu sou formada em arquitetura, exerço a profissão, sou arquiteta. O meu esposo é engenheiro civil, o Hélio Neto. E nós somos casados há mais ou menos 10 anos, que eu não sou boa de data. E temos a Maria Fernanda, de 7 anos, e o Henrique, com 5 anos. A Maria Fernanda tem a visão normal, e o Henrique nasceu com glaucoma congênito. E quando ele teve 8 meses, ele teve uma infecção nos olhos, nos 2 olhos, já no processo do tratamento, né, do glaucoma, e ele perdeu a visão com 8 meses. Hoje ele é deficiente visual total. Então, eu lembro até hoje um teste que a Simone fez comigo, me tampou meu olho, girou e falou, anda. Não, eu não andei. Não vai para a direita, não vai para a esquerda e erra tudo. E isso é muito interessante porque nós desconhecemos a deficiência visual. E eu tinha muito receio, eu falava pra Simone assim, como que eu falo? Daí ela falou, não, é cego. Eles se tratam como cego. E como que é isso até entre as pessoas? A questão que a gente tem muito dedos. É engraçado, né? Porque existem pessoas que parece que elas nasceram para lidar com pessoas com qualquer deficiência. Uma delas é sua filha. Né? Que a Tayla é bem amiga do Henrique, assim, é uma coisa natural dos dois. Mas assim, muitas pessoas têm mesmo medo de tipo, vai bater, vai machucar, vai, né? Mas a gente sempre, desde que ele é muito pequeno, assim, desde que de fato aconteceu, a gente sempre procurou tratar com naturalidade. Mas o que é naturalidade? Não é assim, tipo, se vira e vai. Não. Ele pode fazer tudo o que qualquer pessoa faz, mas ele tem que fazer do jeito dele. Né? Então, assim, a gente sempre soube, por exemplo, ele já é alfabetizado, né? Ele lê e escreve em braille. Então, a gente sempre soube que para ele ler e escrever, ele teria que saber direita, esquerda, para cima, para baixo, contar até 6. Então, a gente sempre foi desenvolvendo isso, assim, desde que ele era bebezinho, que a gente já sabia que ele ia precisar. E aonde que você foi buscar tudo isso? Porque a partir do momento que você descobriu a deficiência visual, a gente, enquanto mãe, primeiro é um choque. Sim. Para quem aqui é mãe e está descobrindo uma deficiência do seu filho, como que é isso? Bom, quando eu descobri, na verdade assim, né? Eu até falava para minha mãe, eu falava, mãe, qualquer um de nós pode ficar cego. Entre nós, o Henrique é o que mais tem chance, quando ele ainda não tinha perdido a visão. E aí um dia, todos os tratamentos dele, acabou que a gente fez em São Paulo, porque uma médica daqui de Campo Grande, ela aconselhou a gente a ir embora. Então, assim, com 16 dias ele fez a primeira cirurgia. E aí a gente estava lá naquele trânsito e tal, e aí me veio um pensamento, assim, eu falei, bom, toda pessoa vai tratar o seu filho igual a mãe trata. Sempre, isso é unânime, com ou sem deficiência. Eu falei, então, se eu tiver dó do meu filho, as pessoas vão ter dó dele. E eu jamais gostaria que alguém tivesse dó dele, porque eu não acho que ele é um coitado. Então, acho que as pessoas não tratam ele com dó. Você convive com ele e você sabe. Ele não é um coitado, muito pelo contrário. Eu acho que ele ensina muita gente de muita coisa. E às vezes eu vejo, assim, algumas mães que têm crianças com algum tipo de deficiência, e eu olho e infelizmente eu tenho dó. Porque eu falo, poxa, é uma criança que às vezes ela tem tanto potencial e isso não é aproveitado. Então, isso é em todos os tipos de deficiências. Todos. Com certeza, né, na minha opinião, não tenho nenhuma vivência de alguma criança que tenha alguma deficiência cognitiva, que eu acho que é algo assim muito mais complexo, no meu ponto de vista. Para mim, a deficiência visual é praticamente nada.
Assim, de verdade, de coração. Legal. É. E como que foi o processo todo alimentar? Que aqui é um podcast Comer Bem Pode, né? Então a gente dá uma influenciada e vamos lá. E como que foi para o Henrique o processo alimentar? Como que é o dia a dia disso? Vou te contar uma história engraçada. Engraçada não, interessante. Acho que o Henrique é o quê? Com 5 meses que você começa a introduzir fruta? Mais ou menos isso, né? O ideal é 6, 5, 6. Isso aí, 6. Então, provavelmente o dele foi mais ou menos quando ele de fato perdeu a visão. Mais ou menos por ali. E como ele sempre mamou peito, igual a Maria Fernanda e tal. E aí, com 1 ano, ele começou a fazer terapia ocupacional. E aí, então a gente sempre deu comida na boca dele. E aí ela falou, não, você não pode dar comida na boca dele. Você tem que dar pra ele segurar e ele comer, tipo uma banana. Falei, tá bom. Né? Se falasse assim, ó, esse copo tem que ficar de cabeça pra baixo, eu falava, tá bom, vai ficar de cabeça pra baixo o copo. Orientou, tá feito, eu também. Aí entreguei uma banana na mão dele, ele não sabia o que ele fazia com a banana. Aí eu cheguei na TO e falei, mas como assim? Ele não sabe onde é a boca dele? Ela falou, não. Eu falei, mas tipo, isso não é uma coisa assim normal? Ela falou, não. Você tem que falar tudo, você tem que ensinar tudo. Por conta da deficiência. Aí aquilo eu assustei, de verdade. Eu falei, eita, achava que era mais, né, mais tranquilo. Aí foi, tipo, daí eu ensinei ele a descascar a banana, ele sempre tomou leite no copo, independente se era copo de plástico ou copo de vidro. Então foi engraçado, assim, engraçado não, né, mas foi tipo, nossa, tipo, parece que é tão comum, todo mundo sabe onde fica a boca, né? E você é lógica, né? Muito. Então, assim, eu assustei, naquele momento eu assustei, eu não imaginava que seria assim. Mas daí, dali pra frente, ele foi... Vamos lá. A Maria Fernanda é uma menina que ela parece uma musa fitness, ela come 100% saudável. Mas por quê? Eu acredito nisso, né? E desde que ela é pequena, a gente sempre deu uma alimentação pra ela muito saudável e nunca de misturar tudo, sempre separado, pra ela sentir o sabor de tudo. O Henrique, por conta do primeiro ano de vida dele, que foi praticamente mais dentro do hospital do que fora, dava o que dava, como podia e como dava certo, né? Então, eu acredito que isso meio que desorganizou o paladar dele. Então, hoje, ele é um menino que você der assim... Enquanto a Maria Fernanda tá comendo a fruta, ele tá comendo um doce. O negócio dele é doce. Entendeu? Ele vai ali pro... Mas aí, em contrapartida, o que eu jogo com ele? Aí ele acaba não indo muito ao banheiro. E quando vai, ele sofre. Eu falo, cara, se você não comer direito... E aí o Deus, ele é tão meu amigo que o dia que ele come alface, ele vai ao banheiro. e vai tudo certo. Então... E hoje ele consegue comer sozinho. Então, assim, ele é muito apurado no cheiro. Ele já, tipo assim, ele escuta um barulho e fala, o que vocês estão comendo? O que é? Parece que ele já sabe que é doce, o que não é. Os outros sentidos, exatamente, eles aguçam, né? Então, assim, ele come muito bem. Não tem problema de pegar na comida, mas ele é uma criança que ele prefere ali o paladar mesmo de criança, diferente da irmã dele. Mas ele não tem uma diferença no padrão alimentar da Maria Fernanda. É igual para todo mundo. Sim, igual. O que um come, o que é oferecido para um é oferecido para o outro. Mas ele faz a seleção. Mas por exemplo, eu também sou do doce, né? O Neto já não é do doce. Então, cada um vai puxar. Eu não acredito que isso seja pela deficiência. Eu acredito que seja mais por personalidade. E talvez pela forma como foi introduzido no início, quando ele era pequeno. Isso eu acredito muito. Quando você começa bem... Bom, você é melhor que eu pra falar isso. Mas quando você começa bem lá direitinho, é mais fácil você manter. Mas é possível depois, eu acredito que é possível depois com muita... É um trabalho árduo, né? A gente vê que para todas as crianças, não só com deficiência visual, é um trabalho árduo, a alimentação adequada e saudável, ainda mais porque os pais hoje, a maioria trabalha, e aí a gente dá uma terceirizada em alguns casos, com e certeza. Isso faz com que a gente diminua a progressão desse processo alimentar. Mas me diz uma coisa, então ele come de tudo e ele faz a seleção mais pro doce. E como que você faz a seleção das escolhas dos alimentos para ele? Como que foi isso? Por exemplo,
tá? A terapeuta ocupacional lá no começo falou para você, você tem que falar tudo. Então você vira e fala, hoje tem isso, isso, isso e isso que você quer, ou você coloca tudo no prato para ele? Vamos lá. É vida real, né? É. Tem dia que é isso aqui que tem e vambora. Tipo, tem arroz, feijão, salada e não sei o quê. Ponto. Não tem muita opção de escolha, é o que é. Quando tem a opção, aí eu falo, Henrique, tem isso e isso, o que você quer? Mas só que ele é um cara que não dá pra você deixar muito ele escolher, entendeu? Porque senão ele vai só no que ele realmente gosta. É, como todo mundo. Isso, exato. Mas é que a escolha dele não é tão boa quanto a da irmã dele, né? Que a Maria Fernanda, você passa lá, ela tá comendo a cenoura 2 horas da tarde. Por conta própria. Mas geralmente a gente fala. Eu não misturo tudo, porque eu acho que é importante ele saber que o arroz é o arroz, tem sabor de arroz, tem sabor de feijão, tem sabor de carne, dos sabores, sabe? Assim, cada comida tem um sabor, né? E eu acho que quando você mistura tudo também tem outro sabor, que também é bom. Mas assim, eu deixo pra ele falar, não, eu quero que mistura tudo, não, eu quero separado. E ele já consegue misturar tudo? Não. Aí é a gente que mistura, ou eu dou pra ele, assim, se eu não misturo, ele vai pegando meio aleatório, porque ele ainda não tem toda a destreza pra conseguir... Ainda é muito novinho. E ainda por conta da deficiência, né? Não é tão novo, né? Ele já tem de 5 para 6. Mas assim, é novinho. Mas assim, uma criança nessa idade já come, né? Sozinha. A grande maioria deveria estar comendo sozinho. Mas eles têm dificuldade. Pedro Davo tem 7, então ainda derrama, ainda não faz o corte adequado. Não. Estamos terminando a primeira infância, a coordenação total. Então, tá tudo certo. Tá. Mas você coloca o prato com aresta? Sim. Por exemplo, assim, quando o prato é fundo... Porque como que é o sistema, assim, que eles comem? Ele vem com a colher... E aí, na outra mão, ele põe uma faca. Porque daí a faca, quando bate... porque a gente já tá treinando ele para ser um prato normal. Sem a borda, né? Porque o prato fundo, você já bate ele na borda... E aí você consegue saber que chegou no final do prato. Mas no começo foi com borda? Com borda, né? Com o prato fundo. Uhum. Então hoje ele põe a faca e aí ele bate e ele sabe que, tipo, que chegou que ele já encheu a colher. E também pelo peso da colher, né? Assim, a gente sempre procura dar a mesma colher para ele saber o peso dela vazia e o peso dela cheia. Para ele entender, assim... Mas, isso aí a gente ainda não faz, mas assim, geralmente, do que eu já vi, você sempre segue a mesma sequência, tipo assim, sempre arroz, feijão, carne, salada. Que automaticamente ele vai gravar esse sentido e ele vai saber o que ele vai pegar. Né? Mas isso, eu acho que ele é muito pequeno, entendeu? E como ele não domina perfeito isso aqui, eu prefiro que ele domina primeiro o pegar, para depois, porque ele é bom de memória, né? Eles são muito bons de memória. Sim. Então, depois, essa parte, eu acho que é só um anexo, assim, só um detalhe, né? Sim. Os outros sentidos são totalmente aguçados. Ele sabe que sou eu, porque eu sou a mãe da Thalia Eduarda, não que eu seja a Paula. Tipo isso, exatamente. Então, é bem, bem interessante todo esse processo. E dentro desse processo todo de evolução da deficiência visual, dele estar cego, a terapia ocupacional, ela é uma constância? Sim. Como que funciona o processo dessa terapia? Se alguém aqui está escutando a gente, que tem um filho deficiente visual, qual o momento da terapeuta entrar? Como que funciona todo esse processo? O que ela serve? Se eu tenho um filho, esses dias atrás uma mãe falou para mim assim, tá, mas o que ela vai fazer? Aí eu falei assim, não, você tem que levar para terapeuta ocupacional. No caso, se você vai falar isso para uma mãe que hoje está escutando a gente, o que ela tem que fazer? Antes de ter o Henrique, eu nem sabia que tinha terapeuta ocupacional e muito menos do que fazia uma terapeuta ocupacional. Mas vamos falar assim, por exemplo, na minha visão, é como se fosse... Não vou dar esse exemplo, porque senão o fisioterapeuta vai brigar comigo, né? Mas vamos lá. A terapeuta ocupacional é a partir do momento que você ficou sabendo que seu filho tem alguma deficiência. Quanto antes você for, melhor para ele. O Henrique começou... Ele tinha 1 ano de idade. Porque como ele perdeu a visão com 8 meses, de 8 meses até 1 ano, ele fez várias cirurgias para tentar, tipo, minimizar o problema. Eu lembro que você falou, não, já tá bom. Ele fez 13 cirurgias, né, no primeiro ano de vida. Então, já deu, né? Tava ótimo. E aí foi que a gente começou. Então, eu fui numa terapeuta ocupacional e fui no SMAC.
O SMAC, você tem todo o suporte, né? Que é o Instituto dos Cegos aqui de Mato Grosso do Sul, sem custo nenhum. Então, lá tem terapeuta ocupacional. Agora, o Henrique continua na terapia ocupacional, porque daí, assim, quando ele era até 5 anos, era uma terapia ocupacional, tipo infantil que fala, né? Aí agora é uma terapia ocupacional um pouquinho mais... Eu não sei os nomes certinhos, sabe? E pra também... segunda infância. Isso. E aí agora ele faz junto com a terapia ocupacional, ele faz 45 minutos de braille, né? E aí ano que vem ele já começa a ir para uma sala que é o que eles chamam lá do dia a dia. Que daí é quando ele aprende a lavar a louça, a arrumar uma cama, a limpar o banheiro, tipo, aprende tudo. É como se ele parasse sozinho numa casa. Que ele já tá todo ansioso por isso, né? E o que a terapeuta ocupacional faz? Ela ensina tudo no dia a dia, tipo, amarrar o cadarço, as texturas, porque como eles são muito sensíveis, eles têm, às vezes, receio de pegar em alguma coisa. O sistema vestibular, né, que está muito ligado à visão, né, que é por exemplo, quando o Henrique tinha... Eu levei ele no pediatra e falei, quando que ele tem que aprender a andar? Até quando? Ele falou, uma criança com todos os sentidos, até 1 ano e 6 meses é considerado normal para ela andar. Tá tudo ok. Ele começou a andar com 1 ano e 3. Então, assim, a gente sempre estimulou muito ele. Assim, tipo, eu acredito que nunca tenha sido demais, mas muito, muito. Ele sempre foi na terapeuta ocupacional. Até os 2 ou 3 anos, ele fazia 2 vezes na semana particular, fazia mais uma vez na semana no SMAC, sempre fez natação, sempre fez algum esporte, fez música, assim, tudo que a gente podia, a gente foi oferecendo para ele. Teve uma TO que falou que ele tinha que fazer fono, porque essa também é uma situação engraçada, né? Porque, assim, você escuta tudo de muitas pessoas, né? E isso é da minha personalidade, eu sempre, vamos dizer assim, duvidei. Então eu ia lá pra ver e falar, tá, concordo. Ou então, não concordo, acho que não precisa. E aí uma profissional falou que ele precisava ir numa fono, porque a criança que tem deficiência visual, ela aprende a conversar e falar visualmente. Aí eu falei, tá, vamos na fono. Aí uma criança que não tem deficiência visual aprende... Visualmente também ajuda muito, né? Porque você vê o movimento da boca. Eu falei, tá, beleza. Só que eu não sei por que cargas d'água. Sempre que eu ia imitar um som pra ele, eu colocava a mão dele na minha boca, né? Tá certo. Sempre. E aí levamos ele na fono. Aí a primeira vez ela fez uma entrevista comigo e com o Neto. E na segunda vez, quando ela foi atender o Henrique, ela falou, olha, você não precisa mais trazer ele, porque o que você faz é o que eu faço. Ele é meu melhor paciente. E realmente, ele fala pra caramba, né? E ele tem uma dicção muito boa, ele fala muito bem. Então, assim, às vezes as pessoas falam e a gente, sei lá, no momento de fraqueza, acredita. Mas eu acho que é bom a gente ir atrás, porque ninguém nunca fala de má coração. Acho que as pessoas falam porque elas querem mesmo ajudar. Mas às vezes nem sempre é tão, assim... essencial naquele momento. E problemático como as pessoas julgam, né? Porque... assim, de coração, eu acho que tudo que você ensina pro teu filho, ele vai aprender. Às vezes não é do jeito que você aprendeu. É de um jeito que tem que ser personalizado. Mas ele vai aprender. Talvez mais rápido, às vezes mais demorado, mas ele vai aprender. Diga-se 1 ano e 3 meses já caminhando. Exatamente. Mas e eu assim, vejo que é o estímulo. 2 coisas, estímulo e família, né? Assim. Porque assim, tanto eu quanto o Neto, nós sempre aceitamos, e a Maria Fernanda, a gente sempre aceitou muito isso e abraçou a causa. Tudo bem que quando o Henrique nasceu, a Maria Fernanda tinha 2 anos. Então, até hoje, para ela, é difícil ela falar, meu irmão é cego. Ela tem ainda, quando alguém fala alguma coisa para ele, ela já vai com 10 pedras na mão defendendo, né? Que já é da característica. Mas, assim, ela melhorou bastante, mas ela sentiu muito, né? Porque, querendo ou não adianta a gente deixar lindo e falar, não, é tudo lindo, é tudo normal. Não é. Que não é. E ele questiona esses dias mesmo. Ele fala, mãe, é muito chato ser cego. Eu falo, mas é o que tá tendo. Eu falei, porque eu sempre contei a história dele. Eu falei, filho, aconteceu isso, a gente tentou isso, tentou aquilo. E não deu, porque não era pra dar. Eu acredito muito em Deus e sempre falei pra eles. Eu falei, gente, se tem uma coisa que eu tenho certeza absoluta é que Deus não erra.
Verdade. Tipo, não erra. Então, e as pessoas têm algum propósito. E eu falo pro Henrique, eu falo, filho, às vezes você teve que nascer cego pra você ensinar o que você ensina pra tanta pessoa. Você já percebeu a quantidade de gente que vem que quer ficar conversando com você? E que quer saber, e quer perguntar, e quer saber como que é, e como que foi. E quantas pessoas choram porque te conheceram? Eu falei, então, às vezes o seu propósito era esse. E se você enxergasse com um olhinho, igual todo mundo enxerga, talvez a mensagem não seria igual. Verdade, é uma ressignificação. Eu ensinar a todo momento. E agora está ensinando vocês. Tenho certeza que isso daqui está chegando para algumas mães que têm filhos deficientes, para que nós possamos tratar da melhor forma possível o seu filho. Sim. Independente da deficiência. O que eu observo tanto no consultório quanto nos atendimentos atípicos que eu faço é a superproteção. Quando eu vejo uma superproteção, eu fico com dó da criança porque ela vai sofrer amanhã. E essa mãe vai sofrer, essa família, não só a mãe, o pai, a composição de família. Se eu superproteger o meu filho típico, então, porque antigamente a gente tinha um nome especial, hoje se fala típico para quem é classificado dentro de uma naturalidade, onde não se acredita-se estar normal, que não quer dizer, e atípico que tem alguma deficiência, né? No caso do Henrique, a deficiência visual. Mas o que eu observo, assim, é o poupar excessivamente esse filho. Esse poupar excessivamente esse filho faz com que não amadureça e não vá ao auge que esta criança ou este indivíduo possa alcançar. Porque nós somos adaptados. Muito. Então, a gente se adapta a tudo. Eu tenho uma tia deficiente, teve paralisia infantil, isso não impediu ela em nada na vida. Em nada, e até hoje eu falo para ela que ela manda mais que, meu Deus do céu. E isso não impediu ela em ter filhos, falaram para ela que ela nunca teria filhos, tem 2 lindos e maravilhosos, tem netos, e isso tudo fez com que ela nunca se diminuiu por isso. E eu acredito que nós, enquanto família que apoia isso tudo, nós temos que tratar numa proteção, claro, dentro do que há necessidade, mas não numa superproteção. Como você vê essa questão dessa superproteção, que você não faz? Então, eu acho que eu não sou referência para isso. Mas das outras mães, que a gente observa isso na rotina. Eu tenho... O Henrique, ele estuda no Arlindo Lima, né? E ele tem uma professora auxiliar. E aí, agora, ele tinha uma no primeiro semestre, e aí tem lá uns trâmites internos lá, que às vezes eles têm que mudar e tal, e aí agora mudou. E aí a gente chegou, da mesma maneira como a gente falou pra outra, a gente falou, olha, não precisa ficar do lado dele o tempo todo, pode deixar ele pegar a mochila, pode deixar ele pro recreio, ele vai cair, a criança cai, toda criança machuca. Tipo, não é que, só ele machucou, coitado. Não, todo mundo cai, né? A Maria Fernanda tem uma cicatriz aqui que ela caiu lá, bateu no armário. Entendeu? E, no meu ponto de vista, que também é o do Neto, eu acho que é melhor eles serem desprotegidos na nossa segurança, né? Porque, querendo ou não, a gente tá ali olhando, do que quando eles estiverem lá, sei lá, 15, 16 anos, eles descobrirem que, tipo, que eles vão ser obrigados a estourar a bolha que a gente criou. E aí, como que vai ser isso, né? Como que você vai viver? Eu tinha uma moça que trabalhava lá em casa, ela falava assim, se o Henrique fosse meu filho, eu não tinha nada de móveis aqui. Eu falei, por isso que ele não é teu filho. Eu nunca tirei uma decoração da minha casa, nunca. Nada, de vidro, de nada. E eu só falava, Henrique, isso aqui é decoração, você pode passar a mão pra você ver o que é, né? Pra ele conhecer, mas depois não mexe mais. Porque você pode... Primeiro que decoração a gente não mexe, né? Na casa de ninguém. Nem na nossa e nem na dos outros. Mas, ok, se você quer ver, você vai ver, conhecer e beleza. E até hoje eles sabem onde tem. Aí às vezes ele fala, mãe, posso ver tal coisa? Eu falo, pode. Vai lá, passa a mão e olha. Mas eu acho que o proteger demais só é ruim pra criança. Eu acredito que em todos primeiro, a gente não controla nada, né? Não. Nada. Então, eu acho que enquanto eu estiver aqui nessa terra e eu puder ensinar pra ele do meu jeito, eu acho que eu prefiro do que eu proteger e aí depois ele ter que aprender sozinho. Que eu acho que aprendendo comigo, com o Neto, com a Maria Fernanda, vai ser menos impactante
e menos sofrido do que se ele aprender sozinho. Pata de galinha nunca machuca os pintos. Não. E da mesma forma a gente sempre fez com a Maria Fernanda. Não é porque é o Henrique, porque ele é deficiente, não é isso. Eu acho que se eu tiver 10 filhos, eles vão ser os 10 do mesmo jeito. Assim, vai ter esse mesmo ritmo. É que é o seu ritmo. Isso, mas eu vejo tipo, crianças que não têm nenhuma deficiência e que a mãe protege assim. E, gente, provavelmente ela tem algum motivo pra ser daquele jeito, né? Assim, quem sou eu pra julgar e falar, não, esse é o certo e esse é o errado? A gente, por passados da gente, nós tentamos corrigir nos filhos e que eu observo psicologicamente que não seria ideal. Eu não sou psicóloga, mas eu faço terapia há uns 17 anos. E oriento a todos ao meu redor fazer terapia, que é um autoconhecer. E esse autoconhecer lhe possibilita ser melhor no outro. E com os filhos isso é fenomenal. E eu observo que quando nós, enquanto mães, não conseguimos lidar consigo própria, nós buscamos nos filhos esse lidar. Isso. E esse lidar com os filhos é onde nós erramos, numa superproteção, no medo de não permitir, e isso faz com que a criança sofra o amanhã, né? Isso eu vejo que é o pior. Lá em casa tem um balcão de madeira, esse dia estava frouxo o balcão de madeira, eu olhei e falei assim, tô achando que tem um menino andando aqui em cima. Fiquei quieta, olhei o sofá, falei, puxa vida, arrebentou o sofá, tô achando que tem como eu já fui criança, falei assim, eu acho que tem alguém pulando aqui. Eu falei, nossa, falei pro Pedro Dal, falei assim, o que aconteceu? Será que esse sofá que abriu essa costura aqui? Ele falou assim, mãe, vou te contar. Só não conta pro pai. Eu falei, meu filho, o quê? Olha, eu subi aqui, ele subiu, fez assim no negócio de madeira e pá, no sofá. Eu falei, nossa, meu filho, que legal. Não, outra mãe já tem um treco, né? Aí eu falei assim pra ele, assim, então, meu filho, deixa eu te contar uma coisa. Não, acho que não é muito legal ficar pulando aí não, porque arrebentou tudo aí. Eu não briguei com ele, não pode ser o quê? Não, fui explicar o porquê. Em outras situações eu vejo as mães quebrarem um pau, brigarem com os filhos, sendo que nós nem avisamos eles que não seria o ideal ali. Então, ali naquele momento, eu ensinei ele que não seria o ideal subir ali, não deu certo, tá? Continua fazendo do mesmo jeito quando eu não tô na frente. Mas, porque é uma aventura. Eles têm poucas aventuras. Os nossos filhos hoje não ficam mais na rua igual a gente. Então, ficam dentro de casa. Ou na escola, ou no treino, ou no voo, ou nas atividades dele do dia a dia. E aí eu observo que se nós não nos tratarmos enquanto mãe, e eu vejo que quem tem filho atípico, com alguma deficiência, até posso ser um pouquinho mais enfática, tem obrigatoriedade de se fazer terapia, porque as frustrações vêm, serão às vezes terríveis e você vai ter que aprender a lidar. A minha terapeuta, ela fala assim, eu fui fazer terapia, mas não foi por conta do Henrique, foi por conta de outros motivos. E aí lá, pelas tantas, né, eu sempre fui muito durona, né, muito dou conta de tudo e tal. E aí a gente acabou entrando no assunto Henrique, porque faz parte da nossa vida. E ela falava assim, Simone, sempre quando tem uma criança especial, existe uma mãe especial. E eu ficava indignada com essa frase dela. Eu falava, não, mas eu acho que você tá errada, não é assim. E hoje eu entendo, e realmente é diferente. Não adianta, é aquilo que eu falei, não adianta você fantasiar e falar, não, é tudo lindo, é tudo muito fácil, é tudo tranquilo. De fato, assim, se você for parar para analisar, é tranquilo. Mas querendo ou não, o teu filho vai te questionar, né? Ele vai te perguntar, e aí, por que eu sou assim? Por que a minha irmã é e eu não sou? Por que, sei lá, alguém na escola falou tal coisa? Então, assim, sempre. A gente sempre jogou muita real com ele, muito. Nunca te contei, mas eu vou contar uma coisa. A minha filha é apaixonada pelo Henrique. E um dia o meu pai virou para mim e falou assim, por quê? A Thalia Eduarda sentou do lado dele e explicou detalhadamente o porquê da deficiência, o porquê disso e aquele, como que ele tinha que se comportar. Meu pai tem 74 anos. Eu li aquilo e falei assim, nossa mãe, vamos ter que aprender muito mais com essas crianças. Como o lidar de uma criança sem preconceitos. Exatamente. Porque eu lido com os meus filhos sem preconceito nenhum. Eu trabalho com atípicos, eu tenho
a oportunidade de trabalhar no SEDEG. Sou muito feliz por trabalhar lá, evoluo diariamente lá. E aí eu tento fazer com que os meus filhos tenham um mínimo de preconceitos estabelecidos por um padrão social. O meu objetivo é que eles vivam na naturalidade. E aí eu vejo assim como a Tayla Eduarda e o Pedro Dalvi, e aí lida naturalmente. Então ela quer que eu faça tudo com ela. Tudo. E consegue. E quando ela pegou e fez toda essa explicação pro vô dela, ele falou assim, nossa, mas é muito difícil. Como que vai fazer? Aí ela, não, vô, não é assim não, faz assim. E foi explicando e foi falando. Depois ele falou pra mim assim, eu acho que eu não vou dar conta. Eu falei, pai, fica tranquilo que é a Tayla Eduarda que vai ficar. Fica tranquilo que ela dá conta. E é como que a gente adulto, ele é idoso, né, mais velho, nós adultos temos um preconceito. Mas muito. E a criança... Não tem. Não tem. Mas eu vejo assim, eu falo pro Neto, eu tenho até uma classificação, sabe? Quando você conta para uma criança que o Henrique não enxerga, quando você conta para pessoas da nossa idade que ele não enxerga, e quando você conta para um idoso assim, meu pai, né, o teu pai e tal, que ele não enxerga. São comportamentos completamente diferentes. Tipo assim, uma vez ele tava num pula-pula, e num pula-pula, vai vendo, né? E aí tinha uma menina de 7 anos lá, e ele e a menina pulando. Aí a menina virou e falou assim, o que foi no olho dele, né? Porque o olho dele é diferente. Aí o Neto falou assim, não, ele é cego, ele não enxerga com o olhinho, ele enxerga com a mãozinha. Aí a menina chegou perto assim, falou assim, então você não tá me vendo? E o Neto ficou bravo, né? Aí o Neto falou assim, não, eu não te falei que ele é cego, ele não tá te vendo. Aí a menina virou e falou assim, então tá bom, Henrique, eu vou te descrever pra você. Você é um menino de estatura tal, cabelo castanho claro, e você tá de bermuda vermelha, camiseta branca, e você é um menino muito bonito. Aí o Neto fez assim, tipo, nunca a menina tinha visto o Henrique na vida, uma menina de 7 anos, e tipo, então tá, você é cego. Aí ela já incorporou, tipo, tá, eu tenho que descrever pra ele, porque ele não tá vendo. Aí, quando você vai falar pra alguém, assim, da nossa idade, fica, tá, né? E tipo o Neto assim, levou tenta... um susto. Ele apaixonou na menina, né? Ele falou, caraca, o mundo podia ser feito só de gente assim. E aí, quando é da nossa idade, querendo ou não, a gente tem uma coisa, tipo, tá, como que eu tenho que me comportar? Né? O que eu faço? E aí, quando você vai no pessoal mais idoso, eles falam assim, meu Deus, como que essa criança vai viver? Coitada, ela não enxerga. Não é assim? Mesmo. E quando o Henrique perdeu a visão, até o meu pai ficou muito assustado, né? Eu falei, pai, ele vai poder ser o que ele quiser, desde que ele queira. Eu não posso querer por ele, mas eu posso oferecer pra ele. Então, você quer andar a cavalo? Vamos andar a cavalo. Você quer não sei o quê? Vamos não sei o quê. E aí, uma vez, ele disse que ele queria dirigir um carro. Eu falei, Henrique, o negócio é o seguinte. Lá na fazenda, lá do seu avô, ok, eu consigo fazer você dirigir um carro. Né? Porque daí eu vou do seu lado, eu vou te guiando, beleza, lá não tem problema. Falei, agora assim, quando você tiver 18 anos e tal, 2 opções. Ainda dei 2 opções. Falei, ou a tecnologia tem que ter avançado muito, você tem 5 anos, então até lá, tipo, 13 anos pra tecnologia avançar e fazer um carro inteligente, que você só senta lá e você vai simular que você tá dirigindo e ele vai te levar onde ele quiser. Falei, e a segunda opção é, se a tecnologia não avançou, você estuda e você inventa um carro desse. Ele falou, tá bom. Então, assim, eu sempre, ok, se não tiver acontecido, você se vira, cara, até lá, sei lá, arruma um amigo e tal, e organiza e faz acontecer o negócio. É legal. Que não é? É verdade, tem opção. Então... mas isso é uma visão de uma mãe pra frente. Eu acho que é. Ele tem muita sorte e Deus abençoou muito ele de vir como você, como mãe. Fala que os filhos, na minha opinião, né, são os filhos que escolhem os pais. E eu falo pra ele que eu sou muito grata por ele ter me escolhido. Muito, que é uma honra ser a mãe dele. Ele é fenomenal. Se um dia quem estiver escutando a gente puder ele é conhecer, bem famoso, né? No famoso. mundo da deficiência, ele é bem conhecido. Ele é bem totalmente descolado, que a gente fala dentro da deficiência visual. Mas, Simone, para quem quer te achar e conversar com você que tem um filho deficiente,
Qual que é o seu Instagram? Se é aberto, não é? Como Eu é acho que isso? ele não é aberto. Eu não sou muito das redes sociais, né? Você sabe. Mas acho que é Furtado Si, né? Que é Furtado e Si de Simone. É Si mesmo. Mas pode me chamar, imagina. O que eu puder ajudar e o que eu puder contribuir, com certeza. Porque no começo não é uma notícia muito boa de se receber. Você fica meio sem chão, você não sabe o que você faz. Você não sabe o que é bom, o que não é. Eu lembro a primeira vez que eu fui no SMAC, não é um lugar assim acolhedor. Acolhedor em que sentido? Visual, é engraçado isso, porque assim, como é um lugar que vai cego, parece que assim, visualmente você tá indo num lugar tão frio, tão distante, mas as pessoas lá fazem assim, nossa senhora, de tudo pelo Henrique. O Henrique é conhecidíssimo lá dentro. Mas quando você chega, assim, eu falo por mim, né? Quando eu cheguei lá, sabendo que meu filho tinha ficado cego e que eu fui lá para procurar ajuda, assim, sem rumo, sem nada, tipo, você senta naquelas cadeiras de corredor e você fica tipo, tá, e agora eu vou para que lado? Então, não é fácil. Não é fácil mesmo para ninguém. Essa assim, notícia não é. Não, porque não vamos ser Hipócritas. isso, não vamos ser hipócritas. Ninguém deseja ter um filho com deficiência. Ninguém fala, eu sonho em ter um filho cego, eu sonho em ter um filho autista. Não. E quando vem pra você, com certeza todo mundo assusta. Mas eu acho que o melhor que eu pude fazer isso desde lá do começo tá bom, me dá aqui que é meu, eu vou cuidar. E não, tipo, será que eu cuido? Não, é meu, né? Então tá, me dá aqui que é meu. Vou fazer do que eu tenho o melhor. Parabéns. Obrigada. Gente, foi um prazer conversar com a Simone. A gente está deixando aqui todos o Insta dela para vocês terem contato. Se precisarem, vocês também têm meu contato. A gente pode esclarecer, pode colocar em contato. Espero que esse podcast tenha esclarecido um pouquinho e ajudado vocês aí do outro lado. Muito obrigada, Simone. Obrigada, pessoal. E espero vocês no nosso próximo podcast Comer Bem Pode.